Olá, povo de Deus, tudo bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Já peço a você que deixe aí o seu like, comente, compartilhe. Você que ainda não está inscrito, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Meu querido, meus amados irmãos, estamos de volta para a honra e a glória de Deus, para falar do amor de Deus, como sempre, né? Este canal está aberto para falar do amor de Deus, para falar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar a respeito da multidão, a multidão que está lá para dar aquele empurrão. Quando se diz de empurrão, é para fora, atrapalhar um pouco, para que a gente possa persistir mais. Eu quero falar a respeito de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e também do homem que foi pedir ajuda a Jesus porque a sua filha estava moribunda, ou seja, estava à beira da morte ou já tinha morrido. A palavra do Senhor vem dizer que Jesus, depois de ultrapassar o barco, ele está em um lugar aonde Jesus está ensinando e tinha muita gente ao redor de Jesus. E no meio dessa multidão chega um homem por nome Jairo. E este homem se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, vá na minha casa. Você pode ir na minha casa? A minha filha está moribunda. E o Senhor vai lá e toque nela para que ela sare e viva. Jesus dizendo: tá bom, a gente vai lá. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando eles caminhavam para lá, também tinha uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. E aquela mulher já tinha corrido em vários médicos, já tinha gastado todas as suas rendas e nada lhe fazia bem, mas antes indo de mal a pior. Então a situação daquela mulher era gravíssima. A gente estamos falando de situações gravíssimas, quando há o risco de morte, Aleluia. E nesse caso estava muito complicado na vista do ser humano. Eu não sei aquela menina se ela estava muito tempo doente, se ela tinha adoecido há muito tempo, ou se a enfermidade dela foi rápido e ela chegou à vista humana a falecer. Glórias a Deus. E aquele homem saiu de casa desesperado. Eu vou lá buscar ajuda. Deixou a mulher, deixou amigos, deixou as pessoas lá e foi atrás de Jesus. Mas enquanto Jesus ia com ele, essa mulher veio, soube que Jesus estava lá e disse consigo mesmo: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei sã, eu ficarei curada. E ela foi. A Bíblia vai nos dizer que ela foi toca na orla de Jesus. E Jesus para. E quando Jesus para, ele diz: quem me tocou? A Bíblia vai dizer que Pedro disse: Senhor, a multidão é grande e te aperta. E tu dizes: quem me tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. A Bíblia diz que aquela mulher estava escondida no meio da multidão, estava tremendo e temendo, ou temendo e tremendo. Mas ela não pôde se conter, e ela disse: Senhor, foi eu que te toquei. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Então, para aquela mulher chegar onde Jesus não foi fácil, porque ela não poderia
na situação em que ela estava, está no meio da multidão. Ela se arriscou, ela arriscou a própria vida, porque ou ela fazia isso, ou ela perderia a oportunidade de se encontrar com Jesus. Ela tinha que tomar aquela decisão, naquele momento. E ela foi e enfrentou a multidão. Interessante que ninguém dos que estava lá talvez não perceberam que aquela mulher estava lá no meio. Ninguém dos que estava lá perceberam ou conheceram aquela mulher no meio da multidão. Ela teve que enfrentar a multidão, mas ela chegou aonde Jesus, tá? E quando chega na casa de Lázaro, de Jairo, a Bíblia diz que o povo que estava lá disse: por que incomodas o mestre? Jairo, a tua filha já morreu. Jesus disse: não, ela não morreu, ela está dormindo. Aleluia. E eles começaram a sorrir de Jesus, criticar Jesus. E dizer: a gente viu ela morrer. E tu tá aí, tu acabou de chegar, como é que tu sabe que ela está viva? Como tu sabe que ela está dormindo? A Bíblia diz que depois que Jesus, que a multidão, o povo é colocado para fora, Jesus entra, ele, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe, entra para dentro do quarto e vai ressuscitar aquela menina. E Jesus diz para ela: Tabita cumi, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina levantou. E a Bíblia diz que Jesus manda os pais e a mãe, o pai e a mãe, dar comida, alimentar aquela menina, porque ela estava com fome, estava faminta. Mas já estava ressuscitada para a honra e a glória de Deus. Agora imagine o rosto da multidão quando aquela menina sai de dentro de casa. Quando aquela menina sai viva. A multidão, ela estava lá para atrapalhar. A gente vai ver tanta história da multidão querendo atrapalhar o chamado de alguém, o milagre de alguém. A gente vai ver essa história dessa mulher do fluxo de sangue que teve que enfrentar a multidão. A gente vai ver o Jairo tendo que enfrentar a multidão para conseguir o seu milagre. A gente vai ver Zaqueu, que queria conhecer Jesus, mas como ele era de pequena estatura, ele não se aproximou de Jesus, porque ele não pôde, aleluia, porque a multidão era muito grande, mas ele não desistiu. A Bíblia diz que ele trepa numa figueira brava, e de cima ele olha Jesus, e Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ou seja, mesmo que a multidão estava lá para atrapalhar o encontro dos dois, mas não pôde, porque, aleluia, Deus queria que realizasse o milagre na vida de Zaqueu, que era o milagre da salvação. Outro o paralítico lá no tanque de Betesda. A Bíblia diz que o anjo descia de tempo em tempo e agitava as águas. E depois das águas agitadas, o anjo, o primeiro que descia lá, depois das águas agitadas, ficava curado de qualquer enfermidade. Aleluia. E aquele paralítico, ele sempre era interrompido pela multidão, porque aquelas pessoas que estavam melhor pulavam antes do que ele, e assim era curado, e ele ficava sempre para trás. O anjo agitava as águas, e quando ele descia, aleluia, ele ficava sempre para trás. Ou seja, a multidão sempre na frente dele, atrapalhando.
Aí Jesus chega e diz: tu quer ficar sã? Ele diz: ah, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, vai outro antes de mim. Jesus disse para ele: levanta, toma teu leito e anda, vai embora. E aquele homem ficou curado. Ou seja, a multidão não pôde fazer nada, não pôde impedir o milagre daquele homem quando Jesus estava perto. Que é outro? Aleluia. A Bíblia vai dizer que o cego, lá em Jericó, aquele cego, Jesus ia passando e a multidão ia passando por Jesus. E o cego pergunta: quem é que vai passando? Alguém disse: é Jesus, o Nazareno, que vai passando. Ele começou a gritar: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia: cala-te, porque ele não vai te ouvir. Mas ele gritava ainda mais forte. E Jesus para. Quando Jesus para, manda chamar ele. E alguém diz: vai lá, tem bom ânimo. Aquele homem deixa a sua capa, e vai ao encontro de Jesus. E quando Jesus faz uma pergunta para ele muito interessante, que é: o que tu queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Jesus diz: então vê, a tua fé te salvou. Mais outro que a multidão tentou atrapalhar, e mais outro que Jesus deu vitória. Você quer saber mais outro? A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava em um certo lugar, aonde ele estava ensinando a multidão, dentro de uma certa casa, e era muita gente, tanto por lado de dentro quanto por lado de fora, de maneira que ninguém poderia passar. E chegam os amigos com um paralítico, mas não pôde passar para receber o milagre. Então eles tiveram que pular, trepar por cima da casa, abrir um buraco na telha, no telhado, e colocar aquele paralítico aonde Jesus estava. E a Bíblia diz que Jesus teve tanta compaixão daqueles homens, Jesus disse para aquele paralítico: levanta, ou o teu pecado estão perdoado. Alguém disse: mas quem é este para perdoar pecado? Quem perdoa pecado é só Deus. Jesus, conhecendo o coração dele, disse: o que é melhor para vocês? O teu pecado estão perdoado, ou levanta, toma o teu leito e vai embora. A Bíblia diz que aquele paralítico, agora ele levanta e vai embora para a sua casa. Ou seja, a multidão estava na porta, a multidão estava lá fora, a multidão estava lá dentro, mas não pôde impedir o milagre na vida de alguém. Quando a pessoa quer, a pessoa vai. E assim, coisas, sempre no meio de Jesus, ao lado de Jesus, sempre aconteceu de alguém querer se aproximar de Jesus e a multidão está lá para querer atrapalhar. E o que eu digo hoje para nós é que talvez a multidão não são pessoas. A multidão que queira atrapalhar a vida de alguém não seja pessoas, mas seja algo de nós mesmos que está nos afastando de Jesus, que está nos impedindo de receber o nosso milagre. Tem gente que quer ter, ser abençoado com comprar um carro, comprar uma casa, comprar outras coisas mais, mas não pode porque tem algo atrapalhando a vida dele. E tem muita gente desistindo, não enfrenta, porque acha difícil, acha difícil e ele acaba desistindo. Tem pessoas que desistem por causa de palavras de alguém,
né? Esse também é um obstáculo na vida das pessoas. Esse também é um obstáculo na vida de alguém quando ele recebe uma palavra desanimadora e por aquela palavra ele pode receber centenas de palavras, ele pode receber milhares de palavras, né? Animadora, vai, segue, luta, mas ele recebe uma palavra de desânimo, ele diz, eu não vou, paro por aí porque fulano me falou uma palavra que quase me mata, que me matou, né? Eu parei por aqui, eu vou desistir. Ou seja, as pessoas preferem dar atenção em uma palavra desanimadora do que em dezenas, centenas de palavras de ânimos, né? É interessante. Esse é um dos obstáculos na vida de alguém, né? Às vezes é uma enfermidade, uma doença. As pessoas, eu vou parar por causa que eu estou doente. Não pare, irmãos. Ou a minha enfermidade vai fazer isso, vai fazer aquilo. Minha enfermidade está me parando. Aleluia. Enquanto você tiver força, lute. Porque enquanto você está lutando, Deus está te dando força. Interessante isso aí. Jesus é contigo. Jesus é na tua vida, Jesus é na tua casa, Jesus é na tua família. Por que parar? Por que desistir? Por que desanimar? Pense nessas palavras. Mesmo que a multidão tentou impedir alguém, né? E isso aí é só uma parte do que eu estou falando. Mesmo que a multidão tentou impedir o milagre de alguém, aleluia, mas Jesus, na causa, Jesus garantiu a vitória para essas pessoas. Se garantiu para a pessoa naquele tempo, não garante para você hoje? Pense nisso. Se Jesus garantiu a vitória para aquelas pessoas, não vai garantir a vitória para você hoje? Que você acredita em Jesus mesmo sem ter visto Jesus pessoalmente? Pense nisso. Deus é contigo.